Bom dia, eu sou Nathalie Nanini e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quinta-feira, 1º de março e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Abrimos um novo mês falando sobre os projetos para o turismo em São Vicente. Para tratar do tema, o Bom Dia Baixada recebe o secretário municipal de turismo da cidade, Henrique Max. Secretário, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Muito obrigado pelo convite. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa e interagir com o nosso convidado através do WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage, onde estamos ao vivo, transmitindo ao vivo o nosso programa em simultâneo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Secretário, a gente diz aqui no Brasil que depois do Carnaval parece que o ano efetivamente começa. É verdade, né? O que é o vicentino e aqueles que querem conhecer São Vicente mais do que São Vicente parece, podem esperar para 2018? Eu acho que pode esperar inovações, como é que, na verdade, o brasileiro está acostumado realmente com isso. Depois do Carnaval começa o ano. Mas pega o ritmo, né? Mas nós já começamos, Nathalie, lá na virada. Né? Na virada, exatamente. Então, na virada, esse ano foi um ano mais tranquilo, porque o ano passado a gente pegou o governo, né, vindo de um outro período. Então, esse ano a gente teve mais tempo de programação, de começar a acertar a casa, né, consertar os erros que tivemos também, até pela pressa, pela urgência, a máquina está andando, né, a urgência de a gente modificar a história da nossa cidade. Então a gente já começou na virada, a gente teve lá, nós tivemos os fogos. Como é que foi a virada? Foi muito bacana, nós conseguimos deixar mais ou menos nos mesmos moldes do que a gente tinha feito. Então tivemos a virada com uma queima de fogos tanto na área continental, na Lagoa, né, do Quarentenário, tivemos também no Itararé e no Gonzaguinha. E o que a gente inovou que nós conseguimos, através de um chamamento, sem gastos para a prefeitura, colocar os shows novamente na praia, né? E os foi shows, um sucesso, foi. Né, E os shows de uma forma diferenciada, porque Sim. a gente sabe que a cidade está sem dinheiro e nós gostaríamos que tivessem grandes artistas na nossa cidade. Então, os moldes que eu, o secretário Fábio, o secretário Kellerson do Comércio, junto com o prefeito, idealizamos um molde onde a gente fez um chamamento para as empresas que elas viessem e pudessem cobrar o ingresso, né? A gente pôs a seção da nossa praça de eventos e, em contrapartida, eles teriam que nos presentear também com algumas coisas para a cidade. Claro. E o que foi feito, que então no show da virada já veio a Melanina Carioca, que é um grupo de atores, né, que consagrados também, e em troca 1 quilo de alimento para o Fundo Social. Sim. E na semana de janeiro já tiveram outros shows, como Wesley Safadão, Raça Negra, Sorriso Maroto, Henrique Juliano, né? Marília Mendonça, Nayara Azevedo. Só grandes nomes mesmo, né, secretário? E foi bacana isso, porque a gente também conseguiu colocar, junto com esses grandes nomes, junto com as empresas, até porque os artistas regionais me ajudaram. Sim. Na época que a gente não tinha nada, quase pegando. Claro. Então a gente conseguiu também consagrar alguns artistas da região um pouquinho antes do show principal, abrindo o show principal. Então a gente já começou trabalhando com isso. Na virada também nós tivemos um palco montado no Gonzaguinha, onde artistas também regionais puderam mostrar seu trabalho, e na área continental também. Então a gente já começou o ano lá atrás mesmo. Muito, né? Lá atrás mesmo. Uma outra coisa que nós fizemos também, que foi inovador, nos terminais de cruzeiros aqui do Concais, nós conseguimos conversar lá com a diretoria e colocar 2 personagens da nossa cidade recebendo os turistas. Olha que bacana. No terminal de cruzeiros. Então, colocamos lá a figura do Martim Afonso e da Ana Pimentel e interagindo com os turistas, vendendo os nossos pontos turísticos, mostrando o que a gente tem de bom, né? É até uma história interessante, porque no começo, quando eu me tornei secretário, eu tinha essa idealização. Poxa, vem tanta gente de fora, acho que eu tenho que pegar as pessoas e mostrar como é que é São Vicente.
E eu fui lá e gostaria muito de agradecer a Sueli, que me recebeu muito bem. Ela falou, Henrique, como é que eu vou pedir para que os turistas vão lá se a sua casa está toda desarrumada, os seus pontos turísticos estão desarrumados? Eu falei, você tem razão, mas eu vou, com o passar do tempo, te mostrando que nós vamos arrumar a casa. E fui mostrando realmente. E aí, ganhando a confiança. Isso, e aí muito prestativa, eu tive essa ideia de levar os personagens e ela adorou essa ideia. Estamos aí no terminal de cruzeiro até o final da temporada de abril. E a receptividade das pessoas que chegam, como é? É muito bacana, eu já fui várias vezes com ele, na primeira semana fui. As pessoas ficam encantadas, né, de ver a vestimenta e os nossos personagens, que são também turismólogos, né? Sim. Eles chegam e contam a história. Bom dia, eu sou o Martim Afonso, estou aqui, acabei de colocar minha embarcação aqui com a minha esposa na Pimentel. Gostaríamos de explicar para vocês um pouquinho da história de São Vicente. Vocês conhecem São Vicente? Aí a gente entrega a folheteria para eles, mostrando os pontos turísticos. As pessoas, os grupos, né, que vão animados para os cruzeiros, eles se unem, batem fotos, e aí a gente coloca o hashtag lá, eu amo São Vicente eu te quero bem, né? E aí está sendo um grande sucesso isso. Como secretário, e eu digo mais, até como um artista, né? Porque antes de secretário, antes da vida pública, você é, antes de tudo, um artista. Estar vendo esse resgate, porque eu acredito que seja de fato um resgate, não só para quem visita, mas principalmente para os moradores de São Vicente, deve estar sendo bastante prazeroso, né, secretário? Eu acho que é prazeroso. Quando o nosso prefeito Pedro Gouveia, ele me indicou até para a pasta, ele, acho que queria isso, a criatividade, né? Porque quando você não tem dinheiro, quando você não tem... Você tem que ser criativo. Você tem que ser criativo, você tem que tirar leite de pedra, Sem na verdade. dúvida. Então, a gente tem mostrado isso, né? Temos um projeto também que a gente levou até para o Concais, que é uma realidade virtual, daqueles óculos que é com celular, que coloca 3D, em parceria com o pessoal da pista de salto lá do Votoruá, né, da escola, e eles tinham um salto virtual. As pessoas viviam a experiência do salto virtual através do óculos 3D. Isso, então a gente levou isso, e aí também com uma ideia criativa que nós tivemos, tem muitas crianças que não conseguem ir em todos os pontos turísticos da cidade. Claro. Então a gente, esse ano, vai junto com a educação, tudo... Eles já fizeram todas as imagens dos pontos turísticos que nós temos na cidade, na realidade virtual, e nós vamos levar nas escolas isso para que as pessoas possam ver. Isso vai se estender para as feiras, onde São Vicente vai poder mostrar os multiplicadores. Isso. Nós vamos criar uma legião de multiplicadores. De multiplicadores mostrando, né? Porque às vezes uma folheteria, você não tem a noção de como seja o visual daquilo. Então, as pessoas podem colocar o óculos e ficar lá no Ilhapochá, no Mirante Niemeyer, e verificar toda a orla da praia, verificar o que nós temos, olhar a Ponte Pêncil distante. Então, foi uma coisa criativa, com baixíssimo custo, que a gente está fazendo. Das duas, tanto com Concais quanto a questão dos shows, certamente foi feito em parceria com a iniciativa privada. Isso. E é o que a gente falou ao longo do ano passado todo e que a gente segue falando, que é a questão das PPPs, né? Como o turismo pretende utilizar as PPPs em 2018? Eu acho que a gente cada vez está evoluindo e aprendendo mais com isso. E outra coisa, os empresários também começam a acreditar mais na cidade. Porque não adianta você buscar uma parceria se você também não tem o que oferecer para o empresário que busca o lucro, que busca o retorno financeiro. A gente já percebeu que o comércio também cresceu. Outros empresários vieram para a nossa cidade. Então, eles ficam abertos também às parcerias, porque eles querem mostrar o produto dele dentro da cidade. Claro. Nós temos as deficiências, né, de verbas, então eles nos auxiliam isso na parceria. Eles, de uma forma verificada pelo jurídico, de uma forma correta, eles vão atrás disso para que a gente possa evoluir. E aí eu acho que é aquilo que a gente disse, que a união faz a força, né? Então, e é um molde que todas as cidades hoje estão adotando, né? Estão adotando. Para poder ter as melhorias e mostrar o que a gente tem de bacana na nossa cidade. Como secretário e como cidadão vicentino, qual é o teu sentimento, Henrique, quando você anda hoje pelas ruas da cidade? Eu fico assim até
né, um pouco emocionada, porque eu lembro um pouco atrás, não denegrindo a imagem de ninguém, claro, mas eu lembro muito bem, né, da gente ver o lixo na cidade, o lixo na praia, coisas assim que a cidade abandonada. Que eu como morador e como cidadão, eu sentia vergonha daquilo. E dizia, poxa, tem que haver algo, né? A quantidade de urubus que ficavam na praia, dos moradores de rua, né? Que não tem culpa, mas acabam confluindo para uma cidade que está abandonada, que não tem regras. E hoje eu vejo as árvores podadas, né? Nas principais vias. Eu vejo que nós temos ainda muitas dificuldades entre buracos, entre coisas, porque algumas verbas ainda não vieram. Sim. Então, tem que ser feito mais ou menos uma lição de casa sem muita grana, sem muita verba. E eu vejo que a população está diferente. A Praça 22 de Janeiro, né? Hoje a gente vê uma praça, até temos que também parabenizar o secretário, o Léo, porque ele, dia e noite, fica trabalhando ali para poder melhorar. E hoje nós vemos... essa semana mesmo eu estava passando ali para ir na Ponte Pênsil, umas 9 da noite, a gente vê as famílias novamente na Praça 22 de Janeiro, as crianças no playground, os idosos jogando dominó, jogando baralho. Então, é uma coisa muito bacana você retomar, né, a cidadania. As pessoas precisam disso, as pessoas elas querem o que é necessário só, nada além disso. Então, a gente vê as benfeitorias nas escolas, as creches voltando, as pessoas podendo novamente ser felizes durante a tarde num ponto turístico que foi retomado. Então, retomado, restaurado. É fantástico. Para quem trabalha e viu isso, você acaba vendo que o conjunto entre os secretários, entre o prefeito, é como se fosse um campeonato. A gente está cada vez mais passando de fase para fase boa para chegar no final do campeonato e poder ser campeão. E poder ser campeão, sem dúvida nenhuma. Secretário, você usa uma palavra que eu gosto muito quando a gente fala em gestão pública, que é o conjunto. Trabalhar em conjunto. E quando a gente fala em turismo, diretamente a gente pensa no trabalho em conjunto com a cultura. Eu costumo dizer que são pastas co-irmãs. Né? Uma coisa puxa a outra, uma coisa leva a outra. Como foi 2017, como será 2018 quando a gente pensa nessa sinergia entre as duas pastas? Eu acho que é o que você disse mesmo, acho que não existe o turismo sem a cultura. Eu acho que é muito ligada, dificilmente você consegue separar, né? Porque tudo que é cultural atrai a sua população e atrai os turistas que vêm para isso, para aprender, para consagrar, né? Então, eu e o secretário Fábio, a gente anda muito, eu, o secretário Fábio, e até o esporte, o secretário Gilson, a gente anda muito junto, né? Então, as ideias de um confluem com as ideias do outro, e a gente é mais criativo quando juntos estamos, né? Começamos a pensar de uma forma diferente, poxa, o caminho é esse, né? Que a gente tem que ser seguido, visto que em 2017 tivemos a encenação, né, da Vila de São Vicente, atraímos os turistas regionais, não tanto turistas de outras cidades, são poucos pelos nossos levantamentos, mas regionais. Então, vem gente do Guarujá, de Peruíbe, de Bertioga, de Praia Grande, de Santos. Então, a gente percebe isso, as pessoas vêm, também a nossa população. E esse ano também foi melhor ainda. Eu fui pela primeira vez, em 7 anos que eu estou morando em Santos, conheci a encenação da Vila de São Vicente. Eu fiquei encantada. É verdade, todas as pessoas... Eu saí de lá extasiada, eu falei, é um espetáculo que tem pouquíssimas falas, mas que ele é recheado de emoção. É verdade. E o mais bonito, tem a participação da comunidade que está ali, naquela arena, com maior orgulho. É isso mesmo. É o orgulho de estar ali, né? E o que é muito interessante é que o diretor, o Marquese, que está há anos fazendo isso, ele é muito criativo, né? Sim, porque contar a mesma história todos os anos. De outros aspectos, né? De um outro ponto de referência. Esse ano tivemos a história interagindo com a do nosso santo vicentino, né? O André de Cerveró. Então, é uma criatividade muito grande.
E isso atrai, a gente faz também, pelo turismo, o quê? A nossa pesquisa de demanda. Quem está no verão, de onde veio, o porquê que está em São Vicente, como é que está achando que a cidade está. O que precisa. O que precisa, se foi ver a encenação. Então a gente faz uma pesquisa muito grande e percebe que as duas praças sempre tem que andar juntas. Eu costumo brincar com o Fábio, falo que nós somos irmãos gêmeos. Não do mesmo útero, porque somos diferentes, mas... Gêmeos, no principal objetivo, que é trabalhar com um objetivo fim, que é promover turismo e levar cultura, né? Que, apesar de muitas vezes não receberem a atenção que merecem, são extremamente importantes. A gente tem uma pergunta no ponto. Por favor, pode colocar. É a Luciana Pereira de Santos. São Vicente participa de feiras em outros lugares do estado para divulgar o turismo? Na verdade, é o que eu falei, São Vicente ainda está retomando as verbas. As feiras, elas têm um custeio muito grande. Alto, né? Então, a gente participa como espectador, a gente participa indo em algumas feiras, mas não tendo estandes de São Vicente. O que a gente tem feito com isso junto com o Convention Bureau. Eu ia citar eles agora. Junto com o Convention Bureau, que agora é Costa da Mata Atlântica. Costa da Mata Atlântica, exatamente. O Alexandre Nunes, o Alex Mendes. Então a gente vai em conjunto, aquilo que você disse. Quando juntos somos mais fortes e às vezes gastamos menos para isso. Bem menos. Então eles levam a cidade de São Vicente e todas as outras cidades da Baixada para todas as feiras. E isso faz com que o custeio seja menor. Sim. E que possa mostrar, na verdade, toda a nossa região, não só São Vicente, mas mostra os atrativos que tem de outras cidades. Porque nós somos uma região metropolitana. Exato. E dá para vir para São Vicente, comer em Santos, passar um dia no Guarujá, voltar para São Vicente. E é muito próximo, né? Muito próximo. Como a gente vê isso em roteiros em outros estados do nosso Brasil, em outros países, que existe essa coligação entre as regiões. Aqui você tem a vinícola, mas ali você vai ver os queijos, como faz os queijos. E a pessoa já desce do avião sabendo de todos que vai fazer roteiros. O roteiro. Sabendo de todos esses roteiros. Aliás, eu acho que esse é o desafio da nossa região. Estabelecer um roteiro metropolitano, mas sobre isso a gente fala no próximo bloco. Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, a gente volta já, não sai daí. O Bom Dia Baixada está de volta e abrimos espaço para as notícias da região. A partir de hoje, trabalhadores avulsos do Porto de Santos passam a ter que cumprir intervalo de 11 horas entre uma jornada e outra. A medida atinge sobretudo os estivadores. A maior categoria do complexo marítimo conta atualmente com cerca de 5.000 profissionais neste regime. Essa medida é uma lei federal publicada no dia 11 de novembro de 2017. Durante 3 meses, passou por período de maturação para um cumprimento de comum acordo. Como isso não aconteceu, a lei, segundo o SOPESP, será cumprida a partir de amanhã. A gente entende que, fazendo essa implementação das 11 horas, você vai haver uma distribuição maior de trabalho e todos trabalharão dentro de um dia, pelo menos, uma oportunidade no dia. Né? Isso efetivamente trará renda para todos aqueles que, às vezes, não se engajam em razão de não ter tido uma oportunidade. Os trabalhadores que não cumprirem a lei poderão ter seus certificados profissionais cassados. Órgãos federais, como o Ministério dos Transportes e a ANTAQ, serão responsáveis pela fiscalização. O Executivo alerta para as consequências negativas de uma possível paralisação das categorias. Não seria de bom vídeo para ninguém, nem para o exportador, nem para o importador, nem para o trabalhador, enfim, para todos os envolvidos na cadeia logística, sem considerar que a gente corre um sério risco, mais uma vez o Porto de Santos, ser avaliado, analisado pela comunidade internacional como porto de risco em função de constantes paralisação por motivos que às vezes não são tão importantes no conceito que eles fazem. A gente torce para que haja bom senso nesse caso. Por telefone, o presidente do Sindicato dos Estivadores, Rodney da Silva, disse apenas que a lei é unilateral. E voltamos com o nosso convidado. Hoje participa do Bom Dia Baixada o secretário municipal de Turismo de São Vicente, Henrique Marques. Você também pode participar conosco pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela, pela nossa fanpage, onde estamos transmitindo simultaneamente e ao vivo o programa, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Secretário,
Antes da gente falar da questão, continuar falando um pouquinho da questão metropolitana, que eu acho que a gente tem que sempre estar debatendo, do roteiro metropolitano, o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, foi eleito presidente do Condesb. Isso para a cidade, para a região é muito bom, mas para a cidade de São Vicente parece que tem uma cerejinha a mais nesse bolo. Como a secretaria, que a gente acompanhou todo o trabalho no ano passado, eram feitas reuniões mensais com todos os secretários, como a Secretaria de Turismo de São Vicente pretende levar as demandas para dentro do Condesb esse ano? Eu acho que, também elogiando a gestão anterior do prefeito Mourão, sem dúvida, que também é um grande gestor, nosso prefeito Pedro Gouveia, nós ficamos todos orgulhosos com isso, né? É um grande desafio, né? É um grande desafio. E para o turismo e para a cultura, particularmente da nossa cidade, a gente tem um centroavante lá, porque ele foi secretário de Turismo e de Cultura, então ele entende a fundo disso, das dificuldades, não só da nossa cidade, mas da região, de todas as conversas anteriormente que ele também tinha com outros secretários. Então, geralmente, o que a gente passa para o nosso prefeito, ele já sabe um pouco à frente. Na minha época também existia isso, nós resolvemos de tal forma, na minha época nós buscamos isso é muito de tal bom, forma. Né, secretário? Sim. Porque você dialoga, você consegue estabelecer um diálogo. Exatamente, né? E é experiência, né? Sim. Uma transferência de experiência. Ele passa para a gente, Henrique, na minha época eu fiz de tal forma, assim. Veja se você consegue evoluir com isso. E para o Fábio a mesma coisa. Então, nós temos, o que eu falei, nós temos agora o nosso centroavante ali no Condesb. É um grande desafio. Eu acho que... Mas o prefeito gosta muito de desafios, é um grande gestor. Sim. E eu acho que vai levar de uma forma maravilhosa. 2017 já demonstrou isso, né? Isso já mesmo. Demonstrou isso. Vamos voltar a falar um pouquinho de discussão metropolitana. A gente falou muito sobre esse tema no ano passado e a impressão que eu tenho é que, apesar dos gestores, de uma maneira geral, entenderem a importância de se pensar metropolitanamente, de se estabelecer um roteiro metropolitano em todas as áreas, eu não falo só no turismo, é um pouco difícil tirar iniciativas do papel. Por quê, Henrique? Então, você está lembrada que eu vim da última vez aqui com a Thaís Margarido, que também é uma grande amiga, né? Sim, uma grande secretária também. Vários secretários, além de secretário, nós nos tornamos amigos, como o Dinho de Praia Grande, né? E os outros secretários de Cubatão. Isso eu acho que a dificuldade maior está também nas legislações de cada cidade. Porque quase todo mundo vai ter que falar a mesma língua, né? Como, por exemplo, vamos dar um exemplo simples, a entrada de ônibus é diferente de São Vicente, que é diferente de Santos, que é diferente... Então, a gente tenta entrar num consenso, mas isso às vezes demora um pouco, porque tem que passar pelo legislativo, modificar, fazer um entendimento... Aprovar. Isso, aprovar. A vontade de todos nós é a mesma, mas as dificuldades de cada cidade são diferenciadas. Sem dúvida. Né? Por causa das aprovações, do que tem que ser feito, mas como nós não desistimos nunca, quando nós estamos unidos, um cobra do outro. Você não me mandou aquilo que nós combinamos? Não mandei por esse motivo. Então, mas a tendência, eu percebo que a tendência que nós semeamos aí o ano passado... As sementes plantadas. A tendência é evoluir e surtir frutos. A questão dos ônibus talvez seja, no turismo, um dos maiores desafios a serem vencidos. Né? Porque a gente teve há décadas atrás problemas, né? Por exemplo, a gente sabe aqui que existe um limite hoje, né? Para que não haja uma superlotação, para que não haja um incômodo para quem vive nas cidades. E a minha pergunta é, secretário, há como encontrar um consenso e fazer uma legislação única que sirva para todas as cidades? Ou seja, que quem desce para Santos, ou o número de ônibus que descem em Santos, seja o mesmo número de ônibus que possa descer em São Vicente, em Praia Grande, no Litoral Sul, no Guarujá. Há essa possibilidade? Então, está sendo Já houve avanço nesse sentido? Até anterior à minha história como secretário,
percebo lá pelos turismólogos da minha secretaria que sempre houveram as conversações sobre isso. E no ano de 2017, a Secretaria de Turismo do Estado também vem tomando a frente disso, porque também percebe que isso atrapalha um pouco fazer um roteiro entre as cidades. A entrada de ônibus tem que ser mais ou menos uniformizada, exato, né, de uma forma que seja bom para todos. E o Maurício, que está tomando frente disso, da Secretaria de Turismo do Estado, tem conversado com todos os secretários e a gente está evoluindo. Já existiu a história do selo, se eu falar de selo metropolitano, selo metropolitano, as pessoas vão falar, essa história aqui é antiga, tal. É igual a ponte, que todo mundo está esperando. Essa história é antiga, mais uma vez, porque foi isso que, quando eu cheguei na secretaria, falei com os turismólogos, essa história, secretária, é antiga, isso aí. Mas, conversando com eles e passando, está tendo uma evolução no pensamento, que o Maurício está tomando a frente disso, porque ele fala, eu sei, tivemos vários erros lá atrás, não aconteceu por isso. Agora nós temos que ter o consenso dos prefeitos para que eles tenham a ideia dessa forma. E eu acho que até o final desse ano deve-se ter uma conscientização muito maior do selo metropolitano. Com tomara. Guias Então quem vier para São Vicente, por exemplo, vai ter uma taxa que vai poder entrar em todas as outras. Hoje a tecnologia permite isso, né? Pode ser que o que não aconteceu há tempos atrás foi pela deficiência da tecnologia. Hoje aplicativos, né? Nós vamos lançar um aplicativo na cidade que vai ser inovador, assim como tem em outros países. São Vicente vai ter isso a partir de esse quando, ano. Falando nisso? Eu acho que no próximo mês já vai estar na plataforma. Uau! Então depois até eu vou te passar para que a gente possa vir explicar isso. Então, isso pela nossa TI, né? A Fernanda, que tem muita capacidade lá no governo, ela vem instruindo isso, e ela também é uma turismóloga, né? Então ela... Não é só a visão técnica, não é a visão técnica, ela tem uma visão muito bacana que foi feito junto com o nosso departamento de planejamento turístico, e eles me mostraram a semana passada e eu fiquei assim... Tinha que dar os parabéns mesmo, porque foi algo inovador, algo que eu pensava, mas foi muito além daquilo, muito além. É bom ser surpreendido isso às vezes né? serve de exemplo, pode servir de exemplo para que também haja isso em relação aos ônibus, em relação que as cidades possam interagir pela informática. De repente essa é a semente para ter um aplicativo metropolitano de turismo. Pode ser. Né? Pode ser o primeiro passo. A gente vai para um rápido intervalo e volta em menos de 3 minutos. Não sai daí. O Bom Dia Baixada está de volta e chegamos ao último bloco. Fios de alta tensão soltos ou pendurados em postes não é novidade. Em Santos, um projeto de lei prevê a mudança do sistema para cabeamento subterrâneo. Olhar para cima e se deparar com esse emaranhado de fios é uma visão nada agradável, não é mesmo? Horrível. Isso daí, numa cidade turística como Santos, nunca deveria ter isso. Muito feio. Eu também tenho problema na minha rua. Isso sem contar os riscos. Esses fios soltos, mesmo no alto, podem causar acidente, até fatal. Às vezes a gente está passando, pode encostar no posto, então é um perigo para a criança, para as pessoas de idade. E eu acho que tem que tomar providência, né? Com esses fios pendurados que pode atrapalhar, né? Alguns lugares de Santos já tem cabeamento subterrâneo. Eu estou na Ana Costa, uma das principais avenidas da cidade. Aqui no trecho, entre a praia e a Praça da Independência, olha só, nada de cabo. É o que se espera em todos os bairros. A Rua 15 de Novembro, no centro, também não tem nenhum tipo de fiação no alto. Olha a diferença. Um projeto de lei já apresentado por este vereador propõe que a fiação fique debaixo da calçada. O projeto de lei complementar, se aprovado em plenário, vai à sanção do prefeito municipal. E a aplicação dele, nós estimamos, nesse projeto, em 15 anos, poder fazer o cabeamento subterrâneo de 30% da cidade. O cronograma de migração para cabeamento subterrâneo deverá ser elaborado pela prefeitura. Sobre o valor, o contribuinte que vai ter que pagar ou não, como que vai funcionar?
Olha, não há de que se falar em contribuinte pagar mais, porque as empresas concessionárias, elas sabem muito bem que Santos é a cidade mais adensada do Brasil. Nós temos mais de 10 mil pessoas por quilômetro quadrado. Então, quando eles instalam um serviço, eles sabem que naquele quilômetro quadrado, eles vão servir cerca de 10 mil pessoas, ao contrário de outras cidades do interior que são muito mais espaçados. Quem costuma passar pela Ana Costa ou pela Rua 15, acredita que a cidade vai ficar muito mais bonita desse jeito. Bem mais bonito, bem mais agradável de se olhar, né? Acho ótimo, gostaria que fosse tudo assim, né? Quem sabe no futuro, em breve. A médio prazo, como disse o vereador que propôs o projeto, 15 anos, 30% da cidade. Mas já é alguma coisa. Além de bonita, além de visualmente mais adequado, certamente muito mais seguro. E voltamos com o nosso convidado. Participa hoje do Bom Dia Baixada aqui comigo, o secretário municipal de turismo de São Vicente, Henrique Marques. Ainda dá tempo de você participar do nosso programa pelos nossos canais, o nosso WhatsApp que está aí na tela, a nossa fanpage não está aí na tela, não entrou. O nosso WhatsApp agora, 988779496, a nossa fanpage no Facebook, o nosso Instagram e o nosso Twitter. Secretário, quando o senhor esteve aqui pela última vez com a Thaís Margarido, nós falávamos sobre turismo náutico. Isso. Avançamos? Eu acho que avançamos pelo fato de... A Thaís foi a nossa interlocutora, né? E a Thaís levou os projetos de todas as cidades para o governo do estado. Ela entregou isso. Então, cada cidade fez sua lição de casa, né? São Vicente fez um levantamento, qual calado que poderia ficar na Baía de São Vicente, isso aí é só para aportar ali, se tivesse um roteiro que fosse maior por causa da Ponte Pêncil, dependendo da embarcação, a gente não conseguiria prosseguir por ali, teria que passar por trás de Jacaí na Praia Grande. Então, as cidades fizeram sua lição de casa. Agora eu volto a falar, né? Carnaval acabou faz pouco tempo, vão voltar, tanto é que a Secretaria do Estado também vão voltar os fóruns que eles estavam fazendo também, e vão ser agora fóruns itinerantes. Sim. E se eu não me engano, esse mês, eu não sei a data direito porque foi passado por e-mail a semana passada, mas os fóruns, Fórum Náutico Paulista, vai ser de forma itinerante, vai ser em Santos. Olha que bom. O próximo. E aí vão ser em várias cidades, cada mês em uma cidade, ao invés de ser só em São Paulo como havia sendo feito. Até para conhecer a realidade de cada cidade. É isso aí. Que a gente consegue trazer também os profissionais que atuam, né, nas áreas náuticas, né? A gente consegue mostrar para o Dr. Castelo Branco, que vem em todas, que preside o Fórum Náutico Paulista. Então ele vai ter uma noção maior, que foi isso que a gente passou para eles nas reuniões também. Então vai ter essas reuniões itinerantes aí. Um dos grandes desafios para a implantação do turismo náutico, da forma para que ele traga o retorno esperado, é a questão da segurança. Né? Nós temos uma região que é suscetível, né? E quando a gente pensa em turismo náutico, a gente pensa em embarcações de um alto valor, né? Pessoas que investem nesse tipo de, entre aspas, esporte. Como é que ficou encaminhada a questão da segurança? Então, em todas as reuniões, a gente pedia para que os responsáveis, os comandantes, a Marinha, viessem. Então, eles passaram mais ou menos eles passaram de forma adequada com a situação. A situação é que muitas vezes eles não têm embarcações para proteger esse turista. Então isso também vem sendo passado. Um batalhão hidroviário seria ideal, né? Isso vem sendo passado. São Vicente tem até pela Guarda Municipal. Pela Guarda. Tem. Então com os empresários das marinas de São Vicente, a gente conseguiu também que houvessem as bases. Se for implementado, pode haver as bases ali no Japuí, nas nossas marinas, para que haja o apoio desse pelotão, desse batalhão hidroviário. Então, isso tudo a gente tem passado também nos fóruns para o governo do Estado. As dificuldades, que é a vontade, mas a dificuldade de efetivo, de homens treinados, da PM. Que simplesmente não adianta tirar da rua e botar no mar, né? Exatamente. Proteção também, uma coisa que eles disseram,
que muitas vezes até não foi entendido até pelos outros secretários, que achavam que poderia ser fácil. Eu acho que com um jet ski eu consigo proteger uma embarcação. E aí a polícia, a marinha, eles mostraram que não é assim. Tem que ter uma embarcação protegida, porque hoje, queira ou não, a criminalidade tem armas de grosso calibre. Sim, então, muitas vezes tem que ter uma embarcação que tenha proteção blindada na frente para que possa atuar, para que possa chegar. A velocidade também das embarcações. Aí é que vai. A gente também sugeriu o quê? A parceria público-privada. Eu ia dizer isso agora, secretário. Com o quê? Com as grandes montadoras de embarcações para que forneçam. E eles se mostraram abertos a isso. Olha que bom. Se mostraram abertos a isso. E isso a gente só conseguiu também com a união. Por quê? Porque eu posso ter ideia, mas quem tem o conhecimento de quem faz as embarcações são as pessoas da Marinha, são quem trabalha lá. E eles é que forneceram os contatos dessas pessoas para que a gente pudesse mostrar o nosso projeto. Então, está evoluindo dessa forma. Porque a gente mostrou em todas as reuniões que o principal é a segurança. Passar pela fase da segurança, o restante... É mais fácil. Não é tão fácil, porque também tem a limpeza das marés. Mas é mais fácil de resolver, vamos mais dizer. Fácil de resolver. Mais fácil. Menos perigoso. Menos perigoso, exatamente. Roda São Paulo, secretário, gosto muito desse programa, acho ele extremamente simpático e, além de simpático, extremamente agregador. Como é que foi o balanço do Roda São Paulo nessa edição? Bom, o Roda São Paulo eu acho também que é um grande sucesso, né? Sim. É um grande sucesso. Foi uma grande sacada, né? Foi uma grande sacada do nosso vice-governador Márcio França, quando esteve na pasta do turismo, né? E ele idealizou o que nós estamos idealizando aqui na parte náutica, ele idealizou de levar as cidades interagirem entre elas, mostrando os pontos turísticos. Sim. 2017 já foi um sucesso, nós tínhamos 3 roteiros, né, que a gente conseguia, que era o roteiro que ia para o teleférico, o roteiro que ia para o Parque Ecológico Rotoruá e o roteiro que ia para Biquinha, com um almoço na nossa cidade. Esse ano, como eu disse no começo, a gente evoluiu nos nossos pontos turísticos, a gente conseguiu colocar a casa em ordem e aí eu consegui mostrar para a equipe do Roda São Paulo que a gente poderia ter mais 2 roteiros. E a gente conseguiu que esse ano as pessoas estão indo de micro-ônibus também, pela inclinação, tudo que os grandes ônibus não conseguem, micro-ônibus para o Ilhapoxá. Então, podendo ver aquela vista maravilhosa ali, conhecer o Ilhapoxá e conhecer o Mirante. E também o almoço, mais um almoço que é feito ali nas proximidades da Vilinha de São Vicente. Dá para perceber um aumento no público que procura o projeto? Tanto aumentou que essa semana também passada, o Roda São Paulo nos enviou uma mensagem que ia estender mais devido à procura. Olha que bom. Estender mais por um mês. Então, a gente percebe que está evoluindo isso. E é fácil de ver. A gente colocou os PITs, né, à disposição, os postos de informações turísticas à disposição do Roda São Paulo, e a gente vê filas e filas. Então, quando eu saio para trabalhar cedinho, vejo ali no teleférico várias pessoas embarcando nos ônibus de alto padrão, né, com ar-condicionado, com Wi-Fi, com guias, tudo por um valor de R$10 para você conhecer, né, as cidades da Baixada. Então, eu acho que é um projeto fantástico, é um projeto que ele é campeão mesmo. E eu também sou fã do Roda São Paulo. Gosto muito desse programa, acho ele extremamente interessante. E como você disse, secretário, ele foi estendido. Né? Então, quem está assistindo a gente e ainda não participou ou quer ir de novo, como é que faz? Bom, em São Vicente tem o posto de informação turística da Biquinha, que é lá que ficam os representantes. É só ir lá se informar quais roteiros que ainda temos, ou então pelo site da Secretaria do Estado de São Paulo, colocando Roda São Paulo, pode comprar pelo site também. Olha que maravilha. Não dá para falar hoje sobre turismo sem pensar na questão da sustentabilidade e na questão da acessibilidade. É isso mesmo. Né? São 2 pilares que eu acredito que são também desafios dessa nossa próxima geração, né? Criar um ambiente sustentável e um ambiente acessível. Em São Vicente, como que esses 2 pilares estão sendo trabalhados, secretário? Então, os projetos feitos para
Para isso são feitos pela secretaria do nosso secretário Adão, né? Dos projetos especiais, que já esteve aqui também comigo da outra vez. E o Adão, ele é muito focado nisso, na sustentabilidade, na acessibilidade, e isso também, para as instâncias balneárias, a gente ganha na categoria quando a gente faz nosso plano diretor de turismo. Tem acessibilidade, tem sustentabilidade, você vai aumentando o seu grau no ranking entre as cidades. Então, nos projetos especiais, em todas as inovações que tem vindo, pela verbadade e tudo, está já incluso isso, né, acessibilidade. Nós já fizemos uma coisa muito simples dentro do Parque Ecológico Votoró, você está convidada para ir lá. Preciso conhecer. Que já virei fã, eu mandei recentemente uma equipe de reportagem, eu sugeri uma pauta lá do nosso querido hipopótamo. Isso, Ramon. O Ramon. Fez um sucesso essa reportagem, Ramon, secretário. O Ramon é o nosso superstar lá dentro. E os projetos também dentro do parque mostram acessibilidade e sustentabilidade. Nós fizemos lá onde tinha uns recintos que estavam já condenados, nós tiramos esses recintos e fizemos uma praça de leitura e da paz, né, para quem quiser ler. E a gente já fez também seguindo alguns moldes da acessibilidade, para quem tem dificuldades, conseguir até o final lá que a gente colocou uma fitinha, assim como existe os cadeados em outros países, quem chegar lá vai poder colocar uma fitinha e mostrar que esteve ali, bater uma foto, colocar nas redes sociais. Que legal. E você bem colocou, secretário, que dentro da questão da sustentabilidade, dentro do Votoró foram feitas algumas readequações. E esse espaço de leitura, que é uma coisa bastante diferenciada, porque quando a gente vai em espaço, geralmente, onde tem os animais, a grande atração são os animais, né? Como é que o público está respondendo a esse, eu posso dizer, um espaço de bem-estar? Pode. Eles estão vendo de uma forma, a gente até modificou um pouquinho os padrões para que eles entendam que aquilo é algo novo dentro do parque, né? E estamos evoluindo também, até para que possamos colocar alguns livros na própria bilheteria do parque, para que as pessoas possam simplesmente pegá-los e ir até lá, contar uma historinha para uma criança relacionada aos animais, ou então contar as pessoas que querem ir lá, os idosos, lerem um livro que ainda não tiveram acesso. Então, esse ano, a gente está montando essa biblioteca também dentro do parque. Então, quem tiver, por exemplo, livros em casa que queira doar, pode procurar. Pode procurar a nossa diretora, a diretoria do parque, e doar os livros. A gente está organizando uma biblioteca para que possa haver um empréstimo, né? Uma espécie de biblioteca pública. Isso. Como a gente viu, por exemplo, aí elas no metrô lá, em São Paulo. Isso. E aí elas vão lá nesse espaço e vão poder, que é um espaço mais tranquilo, ficar sentado no banco ali contando as histórias. Olha que maravilha. E viajando, né, na leitura, porque a gente viaja na leitura. A leitura tem que ser um convite a viajar, né? Senão ela não planta a semente. Como é que está a questão do plano, falando em plantar em sementes, plano municipal de turismo? Plano diretor de turismo. Plano diretor de turismo a gente conseguiu, né? Porque ele teria que ter sido feito um tempo atrás, não foi feito de forma adequada, mas nós tivemos a sorte também de ter nossos turismólogos concursados que sabiam que mesmo não tendo apoio para ter sido feito anteriormente, eles faziam a lição de casa. Isso fez com que a gente já se antecipasse, não pegasse de forma tão corrida, apesar de ter o tempo ser muito corrido. Né? E agora nós estamos no final. Então, esse mês já fecha-se o diagnóstico, nós estamos já fizemos as oficinas, já vimos os pontos fracos, os pontos fortes da nossa cidade. Estamos fazendo um pente fino ainda, porque tem uma empresa que está nos auxiliando, para que a gente tenha pernas também para conseguir terminar esse plano diretor. E provavelmente não, já agora esse mês, a gente já tem o diagnóstico e vai fazer o fechamento, indo para aprovação do Contur, depois da Câmara, o prefeito manda para o Estado de São Paulo. Está tudo pronto. Está tudo pronto e apresentado. Tem que ser até o final de abril, né? Para que a gente esteja no prazo certinho, devidamente
com as prestações em dia. Nem em dia. Então, a gente já termina o programa hoje deixando esse convite para você voltar e a gente debater, quando o plano de turismo, o diretor de turismo estiver fechado, pontos fracos e pontos fortes. Isso. Secretário, muito obrigado pela tua participação. Obrigado a você. Tenha um excelente 2018. Obrigado a todos, né? Sempre prazeroso vir aqui, nesse bate-papo, contar o que a gente está fazendo, com transparência, com os nossos erros e acertos. Exatamente. Né? Mostrar a nossa evolução. Muito obrigada. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã. Vocês ficam agora com uma reportagem especial sobre os novos programas que estreiam aqui na Santa Cecília TV no próximo fim de semana. Mais informação e entretenimento para você. Tchau. Bem-vindos. No sábado estreia o Releitura, que tem a apresentação do jornalista e editor-chefe da Santa Cecília TV, Gustavo Klein. O programa é um talk show que a cada semana vai trazer um papo descontraído, mas sempre com muito conteúdo. Os convidados vão ser de diversas áreas. No programa de estreia, o crítico de cinema Rubens Evold Filho. Eu acho que o lado abençoado é esse ter surgido de uma cidade muito especial. Nos próximos programas, entre outros, Klein recebe personalidades da política, das artes e dos esportes. Entre eles, o senador e pré-candidato à presidência da República, Álvaro Dias, e a campeã mundial Ana Marcela Cunha. O programa vai ao ar aos sábados, às 4h30 da tarde, com reprise às 8h30 da noite de domingo. Pessoas de Valor, com a apresentação do professor e neurocientista Ari Brito, vai falar sobre o universo do treinamento, desenvolvimento, coaching e recursos humanos. O programa terá a colaboração de profissionais de vários setores, que vão ajudar a conduzir as entrevistas com um grande nome da área. Na estreia, Ari Brito e o médico Roberto Debesky conversaram com Vera Bassoi, um dos principais nomes de constelações sistêmicas. Foi internado no hospital psiquiátrico, esquecido lá, abandonado. Pessoas de Valor ainda traz uma agenda de eventos da área e dicas para quem quer se desenvolver. A estreia é no domingo, às 9 da noite, aqui na Santa Cecília TV.